Você já se sentiu preso em um ciclo emocional, como se algo dentro de você estivesse impedindo seu crescimento? Como se, por mais que tentasse seguir em frente, um peso invisível o mantivesse no mesmo lugar? A verdade é que muitos de nós estamos vivendo dessa forma, sem entender o que nos limita. Às vezes, a dor, a ansiedade ou até mesmo a sensação de estar perdido parecem ser inexplicáveis, mas a chave para desvendar isso pode estar em algo muito mais profundo do que imaginamos. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou sua vida a estudar essas camadas ocultas da psique humana. Ele acreditava que a verdadeira evolução pessoal só ocorre quando conseguimos olhar para o que está escondido dentro de nós. Não apenas aquilo que reconhecemos como nossos medos ou fraquezas, mas também as partes que negamos ou nunca tivemos coragem de enfrentar. Esse é o ponto de partida para a verdadeira transformação. Compreender o que está escondido em nosso inconsciente e como isso molda cada escolha que fazemos. Agora, imagine se você tivesse acesso a essas camadas profundas, se pudesse entender o que realmente está por trás dos seus comportamentos, emoções e reações. A evolução que você tanto busca pode estar mais próxima do que você imagina, e começa justamente aqui, com o autoconhecimento profundo. Carl Jung nos apresenta uma ideia poderosa, a de que a maior parte de nossa vida emocional e comportamental é guiada pelo inconsciente. Mas, o que exatamente significa isso? Em termos simples, o inconsciente é a parte da mente onde armazenamos tudo o que não conseguimos ou não queremos lidar conscientemente. São memórias, traumas, sentimentos e até mesmo desejos reprimidos. São as experiências que, por alguma razão, não processamos completamente e que, de maneira invisível, continuam a influenciar nossas decisões. Jung acreditava que, por mais que tentássemos racionalizar nossos sentimentos, o inconsciente sempre acaba se manifestando. Isso acontece, por exemplo, quando reagimos de maneira exagerada a algo sem entender porquê. Muitas vezes, as respostas que damos em momentos de tensão não têm uma explicação lógica, mas sim um reflexo de conteúdos inconscientes que estão dentro de nós, esperando para serem reconhecidos. O inconsciente não é um vilão, como muitas vezes imaginamos, mas sim uma parte de nós que precisa ser compreendida. Ele não quer nos prejudicar, mas nos alerta para aspectos que ainda não conseguimos integrar em nossa consciência. Quando passamos a entender o que está oculto lá dentro, conseguimos não apenas resolver conflitos internos, mas também alcançar um estado mais equilibrado e autêntico. Agora, imagine o poder de realmente compreender essas influências ocultas, reconhecendo que está controlando suas emoções e comportamentos sem que você sequer saiba. Esse é o primeiro passo para a evolução. Uma das contribuições mais profundas de Jung para a psicologia foi o conceito de sombra. A sombra representa todas as partes da nossa psique que tentamos esconder ou ignorar. São as características, comportamentos e emoções que não queremos aceitar como sendo nossas, seja por vergonha, medo ou julgamento social. Porém, essa sombra não desaparece. Ao contrário, ela cresce e se manifesta em momentos de frustração, raiva, medo ou, muitas vezes, em relacionamentos disfuncionais. Quando rejeitamos essas partes de nós mesmos, elas ficam escondidas no inconsciente, mas não desaparecem. E é aí que os complexos entram em cena. Complexos são agrupamentos de emoções, memórias e padrões de comportamento que surgem a partir de experiências não resolvidas. Eles se formam durante a infância, quando vivenciamos situações que não conseguimos processar totalmente. Esses complexos, muitas vezes, continuam a controlar nossas ações na vida adulta. Por exemplo, se alguém viveu uma experiência de abandono na infância, esse complexo pode se manifestar na forma de uma necessidade constante de validação ou medo de ser rejeitado. Esse comportamento pode não ter uma explicação lógica, mas é a manifestação do complexo inconsciente. Ele age como um programa que nos faz reagir de maneiras automáticas e até prejudiciais, sem que tenhamos controle sobre isso. O grande desafio, então, é perceber essas sombras e complexos. O primeiro passo para a evolução é reconhecer que esses aspectos estão lá e que precisam ser integrados. Ao invés de fugir deles, precisamos aceitá-los e, assim, começar a curar as feridas emocionais que carregamos. Quando conseguimos olhar para nossa sombra de forma consciente, sem medo de nos depararmos com nossas fraquezas, começamos a nos tornar mais completos e equilibrados. Outro conceito fundamental na psicologia de Jung é a projeção. Quando projetamos algo, estamos atribuindo aos outros partes de nós mesmos que não conseguimos aceitar ou reconhecer. Essas partes podem ser nossos medos, inseguranças ou até mesmo características que rejeitamos. A projeção acontece de forma tão automática que raramente percebemos que estamos colocando algo de nós mesmos no outro. Por exemplo, você já se pegou idealizando alguém, colocando essa pessoa em um pedestal, apenas para depois perceber que, na verdade, estava projetando nela suas próprias necessidades não atendidas? Isso acontece quando buscamos no outro aquilo que não conseguimos reconhecer ou aceitar em nós mesmos. Pode ser o desejo de amor, validação ou até mesmo um reflexo de nossa própria autoestima.
O problema é que, ao projetar, criamos uma realidade distorcida, onde vemos o outro não como ele realmente é, mas como gostaríamos que fosse. No entanto, a projeção também pode ser prejudicial. Quando projetamos nossas sombras ou inseguranças em outras pessoas, acabamos criando relações disfuncionais e, muitas vezes, tóxicas. A pessoa que idealizamos ou condenamos não está sendo vista de maneira real, mas através das lentes das nossas próprias falhas e necessidades. Reconhecer a projeção é um passo crucial para a evolução. Ao compreender que a maioria das nossas reações emocionais é, na verdade, um reflexo do que está dentro de nós, podemos começar a dissolver a ilusão e enxergar as pessoas como elas realmente são. Este é o primeiro passo para criar relacionamentos mais autênticos e equilibrados. A mente humana é um lugar estranho e, muitas vezes, contraditório. Enquanto nossa lógica consciente tenta seguir em frente, o inconsciente age de maneira completamente diferente. Quando estamos apegados a alguém, seja um relacionamento passado ou uma pessoa que ainda ocupa espaço na nossa mente, não estamos apenas presos à memória dessa pessoa, estamos presos àquilo que ela representa. Para a mente inconsciente, essa pessoa não é apenas um ser físico, mas um símbolo, um reflexo de algo profundo em nós mesmos que ainda não foi resolvido. Carl Jung nos ensina que o inconsciente não está interessado em seguir as regras da lógica ou da razão. Ele não deseja esquecer, mas sim resolver. A mente inconsciente não vê a perda de alguém como algo definitivo, mas como uma oportunidade não concluída de curar ou integrar uma parte de nós mesmos. É como se essa pessoa fosse um espelho que reflete uma dor antiga, seja a sensação de abandono, rejeição ou até mesmo a falta de autoconfiança. A mente não quer esquecer, ela quer encontrar sentido nessa dor para finalmente deixá-la para trás. Esse apego, portanto, não é sobre o outro. Ele é sobre o que o outro desperta dentro de você, um reflexo do que você ainda precisa entender sobre si mesmo. É o inconsciente tentando chamar a atenção para algo que precisa ser curado. Quando conseguimos perceber isso, a dor começa a perder seu controle sobre nós, e a mente começa a se liberar, pouco a pouco, do que parecia impossível de deixar para trás. Em cada relação, seja ela romântica, amistosa ou familiar, existe uma dinâmica invisível que Carl Jung chamou de projeção. Mas o que isso significa? Simplesmente, projetamos nos outros aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Em vez de ver o outro como ele realmente é, acabamos por ver uma versão idealizada ou distorcida de quem ele poderia ser. E, muitas vezes, essa visão está mais ligada aos nossos próprios desejos, medos ou carências do que à realidade. Quando nos apaixonamos ou nos envolvemos intensamente com alguém, a tendência é projetar nossas expectativas mais profundas nessa pessoa. Por exemplo, podemos esperar que o outro preencha um vazio emocional ou nos forneça uma sensação de validação que nunca tivemos. No entanto, isso cria uma ilusão que, cedo ou tarde, entrará em colisão com a verdadeira essência do relacionamento. A projeção, portanto, nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos amando alguém, quando na verdade estamos amando uma imagem idealizada criada por nossa mente. Essa ilusão se torna ainda mais intensa quando estamos desequilibrados interiormente, sem reconhecer nossas próprias necessidades e feridas. Quando projetamos, estamos, na verdade, tentando encontrar algo em outro que ainda não conseguimos integrar em nós mesmos. E, enquanto isso não é reconhecido, o ciclo de desilusão e dor se repete, pois a projeção inevitavelmente quebra a realidade do outro, muitas vezes causando a frustração e a separação que sentimos em relacionamentos profundos. Quando estamos profundamente apegados a alguém, uma das perguntas mais difíceis de responder é: eu realmente amo essa pessoa, ou estou apenas apaixonado pela ideia que criei dela? Carl Jung nos ensina que muitas vezes, o que chamamos de amor é, na verdade, um reflexo de nossas próprias necessidades não resolvidas. Em vez de amar o outro como ele é, nos apaixonamos por tudo o que ele representa em nossas vidas, seja uma imagem de segurança, uma promessa de aceitação, ou até uma fuga de nossas próprias inseguranças. O amor genuíno deve ser construído sobre o reconhecimento do outro como um ser completo, com falhas e virtudes. No entanto, quando estamos em busca de algo que falta em nós, podemos acabar idealizando a pessoa, projetando nela as qualidades que desejamos ter ou as respostas para nossas carências emocionais. Isso cria uma ilusão perigosa. A pessoa se torna um objeto de nossas próprias expectativas, e não um indivíduo com sua própria identidade. Essa diferença sutil entre amor verdadeiro e projeção pode ser difícil de identificar, especialmente quando estamos profundamente envolvidos emocionalmente. Mas é essencial refletir: será que estamos amando a essência do outro ou apenas uma versão dele que criamos para preencher um vazio? Quando conseguimos perceber essa diferença, a dinâmica do relacionamento muda, e, muitas vezes, encontramos a clareza necessária para liberar o que nos prende. A dor emocional que sentimos, muitas vezes, é vista apenas como algo a ser evitado ou superado. Mas, segundo Carl Jung, a dor não é nossa inimiga. Ela é, na verdade, um mensageiro. Cada vez que nos machucamos, seja por uma perda, uma rejeição ou um erro,
há uma mensagem profunda que está tentando ser ouvida. Essa dor é uma oportunidade de reflexão, uma chance de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir algo que ainda não foi integrado ou compreendido. Quando estamos apegados a alguém ou algo que nos causa sofrimento, essa dor tem um papel essencial no processo de autoconhecimento. Jung nos ensina que as feridas emocionais não são apenas acidentes em nossas vidas, mas sim oportunidades disfarçadas de crescimento. O que essa dor está realmente tentando nos mostrar? Muitas vezes, ela aponta para questões não resolvidas do passado, crenças limitantes ou padrões de comportamento que precisamos confrontar para seguir em frente. Em vez de lutar contra a dor ou tentar eliminá-la rapidamente, devemos aprender a escutá-la. O que ela revela sobre nós? Quais aspectos de nossa psique ainda estão feridos e precisam de nossa atenção? Quando nos permitimos sentir a dor e explorá-la, ela se torna uma ferramenta poderosa de transformação, nos guiando para uma versão mais inteira e mais consciente de nós mesmos. A verdadeira liberdade emocional não vem de tentar esquecer o passado ou de fugir das nossas feridas. Ela surge quando conseguimos integrar aquilo que foi rejeitado, negado ou ignorado dentro de nós. Carl Jung nos ensina que a verdadeira libertação ocorre quando aceitamos a totalidade de quem somos, as partes bonitas e as sombrias, as que nos orgulham e as que nos envergonham. Não é sobre escapar do sofrimento, mas sobre entender seu propósito e encontrar equilíbrio ao aceitá-lo. A integração é um processo doloroso, mas essencial. Significa olhar para as nossas feridas emocionais e compreender que elas não definem quem somos, mas nos ensinam sobre quem podemos nos tornar. Cada aspecto de nossa psique, inclusive a sombra, o que escondemos de nós mesmos, tem algo valioso a oferecer. Ao integrar esses aspectos, conseguimos nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem, seja em relacionamentos tóxicos, padrões de autossabotagem ou medos irracionais. Quando compreendemos que somos seres complexos e imperfeitos, mas inteiros, a dor perde sua força. Ela deixa de ser um fardo e se torna um caminho para a autoaceitação e o crescimento. Assim, a verdadeira libertação não é simplesmente a ausência de dor, mas a capacidade de viver com ela de forma consciente e integrada. Dissolver uma imagem emocional que nos prende não é um processo instantâneo, mas um trabalho contínuo de autoconhecimento e prática. Quando estamos apegados a uma pessoa ou uma situação, a imagem emocional que criamos sobre ela se torna quase como uma prisão, distorcendo nossa percepção e nos impedindo de seguir em frente. Mas como começamos a dissolver essa imagem? A chave está em observarmos nossos próprios padrões e aprendermos a questionar o que sentimos. Uma das maneiras mais poderosas de começar esse processo é por meio da escrita reflexiva. Colocar nossos pensamentos e emoções no papel permite que possamos vê-los de forma mais objetiva, sem a carga emocional imediata que temos quando sentimos. Ao escrever, começamos a externalizar as projeções e a entender a história que nossa mente criou sobre o outro ou sobre a situação que nos dói. Além disso, a análise de sonhos é uma prática essencial que Jung defendia como um meio de acessar o inconsciente. Os sonhos nos falam diretamente sobre o que está sendo reprimido ou não compreendido, oferecendo visões claras de como nossas emoções não resolvidas se manifestam. A autoobservação diária também ajuda a dissolver essas imagens, pois ao reconhecermos nossos gatilhos emocionais, podemos começar a desfazer o ciclo repetitivo que nos mantém presos. Dissolver uma imagem emocional é, portanto, um processo de autoinvestigação, aceitação e desconstrução gradual. A liberdade vem ao entendermos que não somos definidos pelas imagens que criamos, mas pela capacidade de nos reconfigurarmos e crescermos a partir delas. A jornada de autoconhecimento é, antes de tudo, uma jornada de compreensão. Quando conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e entender o que realmente está em jogo, o apego perde sua força. O que nos prende não é a outra pessoa, nem a situação, mas o que ainda não foi resolvido dentro de nós. Carl Jung nos ensina que a verdadeira liberdade emocional surge quando conseguimos integrar todas as partes de nossa psique, inclusive aquelas que preferimos ignorar. O apego não é algo a ser combatido ou eliminado à força. Não se trata de esquecer ou negar a dor que sentimos, mas de compreender o que ela está tentando nos ensinar. Cada pessoa que entra em nossas vidas, cada situação que nos provoca, é um reflexo de algo mais profundo, algo que ainda precisamos olhar e integrar. Quando finalmente entendemos que o apego é, na verdade, um reflexo das nossas próprias feridas não curadas, ele começa a perder o controle sobre nós. A verdadeira libertação vem do entendimento. Quando vemos a raiz do nosso apego, seja um medo, uma crença ou uma carência, ele deixa de ter poder. A dor se transforma em clareza, e a sensação de estar preso se dissipa. Jung nos ensina que a chave para a evolução emocional é a aceitação. Aceitar o que somos, as nossas sombras e nossas luzes, e entender que tudo o que precisamos já está dentro de nós. Ao integrar o que antes era negado, a liberdade se torna uma escolha consciente. Agora, você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento. A verdadeira transformação acontece quando você entende o que estava escondido dentro de você, e, assim,
você pode começar a viver de forma mais plena, mais livre e mais consciente.